E a previsão do tempo para as próximas semanas não é muito otimista para os cafeicultores da cidade e região. No segundo mês de inverno, uma combinação de fatores climáticos pode favorecer a ocorrência das temidas geadas, que são muito prejudiciais para o café. Não há como evitar que as lavouras sejam afetadas, mas algumas medidas preventivas podem minimizar os seus impactos. O técnico e engenheiro agrônomo Luiz Geraldo conversou com a nossa equipe sobre as geadas, como elas se formam e seus efeitos nas lavouras. Geada é o congelamento do orvalho durante a madrugada no solo e nas folhas da planta, que causam prejuízos. Ela pode ser branca ou negra, com diversos graus de intensidade, leve, moderada e severa. Essas geadas causam prejuízos à horticultura, cafeicultura e pastagens em toda a região. Como prevenção, é importante ficar atento aos informes meteorológicos e alertas para prever a ocorrência de geadas. Além disso, optar por áreas com menor risco de acúmulo de ar frio. No caso do café, áreas mais altas são ideais para a lavoura. O que o produtor tem que ficar sabendo é ficar atento aos boletins meteorológicos, que nesta semana está se prometendo aí uma frente fria que vai chegar, podendo causar essas geadas. Agora, nós como técnicos, nós devemos alertar os produtores. Existem medidas de controle para que ele possa tomar e não causar prejuízo. Na cafeicultura, a gente recomenda o uso de nebulizadores, que podem ser mecânicos ou então a utilização de tambores com serragem dentro. Provocam fumacê na lavoura durante a madrugada e não deixa ocorrer a queima das flores. Na horticultura, que são plantadas em áreas mais baixas, elas estão mais sujeitas a geadas, causando prejuízos. Então a gente recomenda para ele, primeiro a irrigação, irrigar durante a noite a horticultura, deixar os aparelhos de irrigação ligados lá sobre as culturas. Ou então o uso de estufas e túneis em cima das plantas, que é alface, berinjela e outras culturas que estão lá. Então essas medidas a gente recomenda aos produtores e isso pode acontecer essa semana, porque tem boletim meteorológico prevendo essas condições aí. A cafeicultura brasileira passou por um grande desafio climático em 2021. Uma severa geada atingiu importantes regiões produtoras de café no Brasil, com prejuízos significativos, que evidenciou a importância de medidas de prevenção e adaptação. Geadas no Brasil, as geadas severas, elas têm uma data, elas são cíclicas. O que eu vou lembrar aqui é de 1975, teve uma geada negra no Paraná que acabou com as lavouras de café. Depois ela veio ocorrer somente em 88, depois 94 e depois em 21, que é 4 anos atrás. Então essas geadas são cíclicas, as severas, e isso é a mudança de clima que está acontecendo. Agora, quanto a essas geadas leve, entendeu, de horticultura, essas podem ocorrer todo ano e a gente recomenda que os produtores tomem essas medidas que eu acabei de falar. Toda propriedade tem a linha da geada. O produtor conhece isso aí. O frio, ele desce do alto para as baixadas. Então a geada tem uma linha de geada. Se ele for plantar café, ele tem que plantar acima dessa linha de geada. Já nas horticulturas, que acontece isso aí, ele tem que colocar os túneis ou então as estufas em cima das plantas. Mas todo produtor sabe aonde é a linha da geada que é no terreno. Então ele tem que escolher as áreas menos propícias à ocorrência de geadas. Quanto ao clima, a gente não pode prever isso. A gente acha que vai acontecer, mas não sabe se vai acontecer. Olha aí, as lavouras de café sofreram umas geadas com a seca e não voltaram a produzir o que estava produzindo mais. No momento ainda não teve a geada negra, mas pode ocorrer, que a gente não sabe. Agora, depois da geada vem a seca,
a seca pode impactar na florada do café que vai produzir o ano que vem. E isso, infelizmente, a gente não tem como prever, mas pode acontecer isso. Aí vai mexer com o preço. O clima hoje, tanto a seca como a geada, estão mexendo com o preço do café. E para acompanhar a previsão do tempo com mais assertividade, a sugestão é o site YR, considerado mais confiável para a agricultura. Os dados e informações também são disponibilizados através de aplicativo com o mesmo nome, assim como aparece na sua tela.